Meus irmãos, essa figura bem conhecida aqui chama-se Carlos Reinart. É um CCBano. É um CCBano e ele está fazendo críticas e atacando os críticos. E o que nós vamos fazer é analisar a fala dele, vamos ver se tem coerência no que ele fala. Se realmente ele tem razão, se tem bases sólidas no que ele está falando aqui. E nós vamos ouvir um trecho desse vídeo aqui, depois eu deixo o vídeo dele na íntegra aqui na descrição, para se você quiser ver tudo, você vai lá ver. Mas nós vamos ver esse vídeo e depois eu guardei alguns vídeos aqui para nós analisar a fala dele e ver se realmente Carlos Reinart está falando a verdade. Se é um homem confiável ou se é um homem que a gente não mereça dar tanta confiança assim. Esse vídeo que eu vou soltar agora, ele está dizendo que tem gente saindo da CCB e falando mal da CCB, mas erros morais, erros administrativos, isso tem em todo lugar. E ele acrescenta que essas pessoas que estão criticando a CCB não falam da fé, não ensinam a Bíblia, estão aí apenas para atacar e atrapalhar. Será que Carlos Reinart tem razão? Vamos analisar? Vamos ver? Pois bem, nós vamos analisar a posição do senhor Carlos Reinart. Carlos Reinart é uma figura bem icônica. Ele é uma pessoa que há pouco tempo atrás ele saiu também da Congregação Cristã no Brasil e nesse mesmo canal ele começou a denunciar a CCB. Ele chegou a chamar a CCB de seita e ele explicou e detalhou por que a CCB é uma seita. Mas agora, estranhamente, ele finge que a CCB não é mais uma seita. E ele modificou completamente a sua percepção da CCB, dos erros teológicos que a classificavam como a seita, e ele rebaixou essa percepção para erros individuais e administrativo. Muito esperto, senhor Carlos Reinart. Carlos Reinart, essa mesma figura, nesse mesmo canal, sentado nessa mesma cadeirinha, usando esse mesmo microfone, ele elogiou o crítico, os críticos, dizendo que os críticos fazem um bom papel, recuperando, abraçando pessoas machucadas. Agora, ele diz que esses mesmos críticos que ele elogiou, eles enganam essas pessoas machucadas. Dá para entender? Ou seja, são duas posições completamente avessas e ao contrário, uma da outra. Como essas perguntas, essas colocações de Carlos Reinart são tão avessas e contrárias, a pergunta é inevitável. Qual desses Carlos Reinart está sendo honesto? Qual desses dois Carlos Reinart está te enganando? Qual desses dois Carlos Reinart está falando a verdade? O que diz que a CCB tem erros teológicos que as classifica como uma seita, ou o outro que agora mudou e diz que não, os erros da CCB são individuais de algumas pessoas, né, e administrativos. O que disse que os críticos fazem um excelente trabalho recolhendo, abraçando e ajudando a curar almas feridas, ou o que diz que os críticos estão aqui enganando as pessoas. Duas posições contrárias. Qual desses dois Carlos Reinart está sendo honesto com você? Qual desses dois Carlos Reinart realmente está dizendo a verdade? Qual desses dois Carlos Reinart está mentindo para você? Porque uma coisa é certa, os dois não podem estar falando a verdade. Um dos dois, uma dessas duas posições está mentindo para você. Uma dessas duas posições está falando a verdade para você. Bom, feito esse apanhado, e é isso que você vai encontrar, eu vou mostrar isso para você com vídeos. Portanto, essas argumentações e perguntas que eu estou fazendo não está baseado em um achismo ou uma mera percepção minha, mas isso está baseado em fatos. Fatos declarados e vídeo registrado pelo próprio Carlos Reinart. Bom, vamos assistir e confere você mesmo as desse rapaz. Bem, para iniciar, vamos colocar o vídeo, né? O vídeo recente dele que ele está atacando os críticos, ok? Vamos ver e depois eu vou trazer esses outros vídeos que eu fiz um breve comentário. Vamos ver o que ele tem para falar.
Tá acontecendo uma coisa muito séria com muita gente que tá deixando as suas igrejas. E nesse vídeo, eu quero falar especialmente com quem tá saindo da congregação cristã no Brasil, que é onde eu congrego e onde eu tenho visto isso acontecer com mais frequência. Mas o alerta aqui serve para qualquer denominação, viu? O perigo real é que muita gente tá saindo da igreja revoltada com erros, com exageros, com doutrinas humanas, mas acaba caindo justamente no erro de se transformar naquilo que criticava. Gente que antes combatia a frieza, agora vive na indiferença. Gente que denunciava a vaidade, agora vive no orgulho da própria razão. É possível sim sair de um sistema corrompido sem perder a essência de Cristo. Mas cuidado, porque o inimigo sabe usar a tua mágoa para te afastar do propósito. Olha só, eu venho falando aqui no canal há muitos anos que problemas tem toda a igreja evangélica. Seja corrupção moral, escândalo espiritual ou má condução administrativa, toda a igreja evangélica que é formada por seres humanos. Vamos fazer uma pausa aqui, né? Ele tá falando muita coisa assim acelerado. Ele tá dizendo que o problema da CB são individuais, gente. É um problema daquela pessoa. É aquela pessoa que fez uma coisa errada, é aquele que colocou a mão onde não podia, né? É aquele que fez tal coisa. Ele tá rebaixando. Ele sabe muito bem que as críticas são feitas ao sistema da CB, às bases de crença, ao que eles ensinam. A CCB em si não prega evangelho, mas antes ela deturpa o evangelho. Não é um erro colocado, né, de uma pessoa, não. Isso vem da base, aliás, isso vem da cúpula, né? É a própria cúpula que redige documentos, ensinamentos, como agora, do dia 29 de novembro de 2025, eles reforçando categoricamente que o pecado de ato sexual é um pecado de morte que te desliga de Deus. Isso é um absurdo, não é um erro individual. Isso foi um documento registrado e corroborado por todos os ministérios da congregação cristã no Brasil. Então não é um erro individual. Carlos Zenar, ele tá manipulando, rebaixando o nível da crítica. Como se a gente estivesse aqui falando do Zezinho que está na portaria, que pegou um dinheiro que não era dele, um outro lá, né, que teve uma conduta errada. Não, a nossa crítica não é a seres no individual, mas ao sistema da CCB. Vamos ver aqui, ó. Vai ter as suas falhas, a não ser que uma igreja seja formada por ETs. Isso porque a igreja não é feita de anjos, tá? É feita de carne. Carne é falha, vacila e tem tendência ao erro. Mas também, ao mesmo tempo que há falhas, também existem virtudes. As igrejas, mesmo com seus defeitos, elas exercem um papel importante na caminhada da fé de muita gente. No meu caso, por exemplo, é público que tem coisas na congregação cristã no Brasil com as quais eu não concordo. Mas também tem muitas coisas com as quais eu concordo. Eu tenho posições teológicas que divergem em alguns pontos da CCB, sim, mas isso nunca foi motivo para eu sair da CCB. E sabe por quê? Porque existem algo mais profundo, algo que não... Bom, o camarada dizer que está dentro de uma igreja que ela tem divergências teológicas, gente. É grave isso aqui. Ah, eu tenho divergências teológicas com a congregação, mas eu continuo lá porque isso não me afeta. Irmão, você que acredita, conforme a Bíblia ensina, que salvação é unicamente pela fé, e frequentar uma igreja que ensina salvação por obra e dizer que está tudo bem, isso aqui é a maior enganação que eu nunca vi igual na minha vida. Por quê? Porque são dois caminhos opostos. É dois caminhos opostos. É óbvio que existe algum interesse por trás para Carlos Zenar estar ali dentro suportando todas essas heresias. Isso é, se ele entende, né, como acontece a salvação. A salvação acontece unicamente pela fé. Então, não é um erro básico para você continuar lá. Não é um erro como, eu até poderia ficar numa igreja, eu não concordo com o batismo de criança, mas estão ali fazendo um batismo de criança. Isso está claro na Bíblia? Não está claro na Bíblia, né? É uma coisa que eu posso evitar? Posso. Dá para evitar lá? Dá. Eu não entrego meu filho para ser batizado. E ponto final, né? Isso ainda dá para pensar se dá para passar ou não. E aí, nessa igreja, tem culto e tem pregação cristocêntrica. Agora, você está dentro de uma igreja que não tem estudo bíblico algum, aonde pregam heresias a todo momento. As pessoas estão lá na tribuna sem preparação alguma, exclusivista, achando que eles são a graça de Deus na terra. E dizer que isso é coisa normal, está de brincadeira. Esse rapaz está de brincadeira. E daqui a pouco eu vou colocar o vídeo, ele mesmo vai explicar algumas coisas importantes para você ouvir. Vamos ver o restante aqui, mais um trecho, e aí eu já vou tirar. Ó, se explica com doutrina e nem com teologia, que é o chamado. E chamado, meu irmão e minha irmã, é aquela voz que Deus coloca no seu íntimo, te direcionando a servir a Ele num lugar específico. Não é servir o nome que está na placa do templo, é servir a Deus sob a vocação que foi plantada no teu espírito. A divisão e parede de separação entre as igrejas evangélicas, quem vê é a gente aqui na terra. Lá no céu, Deus não olha para crente por denominação, e nem por cor, nem por classe social. Ele vê o coração, ele vê um só povo que serve a Ele com sinceridade. Por isso, quando Deus chama alguém para servi-lo em...
Isso é uma bobagem, outra besteira que ele está falando, que Deus vê pessoas que servem a ele com sinceridade. Isso, se for levar por essa regra, até no Alcorão tem gente que se explode na maior sinceridade do mundo, então quer dizer que Deus está se agradando. É óbvio que não. A sua sinceridade não vale nada, porque a sua sinceridade também está corrompida. Você tem que servir a Deus segundo o que ele orienta na sua palavra. Ela sim não está corrompida. Então toda essa falácia de Carlos Reinart, toda essa conversa aqui, né, é apenas conversa para boi dormir. Nós acreditamos, eu acredito, Carlos Reinart voltou para a Congregação Cristã no Brasil depois de ameaças de processo, bem na época em que eu recebi os processos da Congregação Cristã no Brasil. E tudo indica que isso é medo. Isso foi medo, ele acabou voltando. Porque as críticas que ele fez, que apesar dela ele aprendeu com a crítica aqui, ele aprendeu conosco, né? Foram todas muito bem colocadas, são claras. E é o que nós vamos ver agora. Presta atenção, Carlos Reinart, vê se ele está apontando aqui, né? Alguma coisa, o erro do Juquinha ou do Zequinha, ou se são posições oficiais da própria igreja da Congregação Cristã no Brasil. Vamos analisar e ver a diferença do Carlos Reinart de um para o outro, se o que ele está dizendo é verdade ou não. Vamos ver. O primeiro ponto, a CCB é uma seita. Querendo vocês ou não, concordando comigo ou não, a Congregação Cristã no Brasil, mesmo tendo características que a validam como uma igreja cristã, ela também se caracteriza seita em alguns aspectos, né? Tem gente que comenta nas minhas redes sociais, né? Ah, Carlos Reinart, mas como você pode chamar a CCB de seita? É um absurdo. A Congregação Cristã, ela se encaixa no perfil de seitas. Por quê? Os aspectos de seitas são os seguintes: controle mental, terrorismo psicológico. Ó, ele está dando as características: controle mental, terrorismo psicológico. Isso é verdade que ele está falando? É verdade. Ué, então por que ele mudou? Se isso é verdade. E se isso ainda continua? Você está entendendo o que eu estou querendo chegar, irmão? A crítica dele, o que ele disse aqui é verdadeiro? É verdadeiro. Mudou alguma coisa? Não mudou alguma coisa. Vamos ver. Controle sobre a vida dos membros. Eles definem como se vestir, que roupas usar, como usar os cabelos. Eles querem controlar a aparência física das pessoas. Os líderes têm a palavra suprema e final. Os membros não podem questionar nada. Devem falar amém para tudo. A CCB é uma igreja separatista, isolada de outros grupos cristãos. São exclusivistas, não permitem a leitura de literaturas religiosas, né? Eles desestimulam a busca do conhecimento bíblico. Isso tudo que ele está dizendo mudou, irmão? Alguma coisa? Não. É verdade? É verdade. Ela desestimula leitura de outros livros, né? Não dá estudo bíblico algum, tem controle mental, os líderes não podem ser questionados, a membresia não participa de eleição de ninguém e de nada, né? Ou seja, os líderes têm pleno controle absoluto, são exclusivistas. Eu não estou entendendo, Carlos Reinart. Vamos ouvir. Se considera o canal exclusivo de Deus na Terra. Só eles são os cristãos verdadeiros, a verdadeira igreja na Terra. Esses são aspectos de seitas. Você pode pesquisar. E a Congregação Cristã no Brasil, ela se encaixa bem em todos esses aspectos que eu acabei de citar. Ah, mas a CCB está mudando, né? Eles agora afirmam que não é só eles que têm a salvação. Sim, esse ano a liderança da CCB na sede mundial está tentando mudar alguns aspectos negativos dessa denominação. A liderança da sede mundial, eles querem mudar. Mas vai ser difícil reeducar a CCBzada. Tem anciãos que não estão aceitando essa nova determinação de que a CCB não é a graça de Deus na Terra. Para muitos anciãos e cooperadores que são antigos na igreja, a CCB é sim a graça de Deus e é o único caminho que conduz à vida eterna. Por mais que eles tentem mudanças, o orgulho religioso e denominacional pela placa da CCB vai continuar no coração dos membros. Tem crentes da CCB que fazem bolos de aniversário com desenho da igreja, fazem maquetes dos templos, miniaturas dos altares e púlpitos da CCB. Essa idolatria religiosa está impregnada nesse grupo. Então todos esses fatores fazem ela se caracterizar uma seita, querendo vocês ou não. Segundo ponto, você nunca será membro da CCB. Mesmo que você seja batizado na Congregação Cristã no Brasil, você nunca será membro dessa denominação. Você será somente um frequentador, sem direito a nada. Toda associação, seja religiosa, cultural ou esportiva, quando você se filia a ela, por lei, você recebe uma carteirinha de membro que te delega direitos, que te dá voz. Na Congregação Cristã no Brasil, só quem tem carteirinha é a liderança.
eles que têm voz ativa para fazer o que eles quiserem com você, te humilhar, te envergonhar em público, usando a tribuna no púlpito, jogando indiretas para você. Eles têm direito de cortar a tua liberdade na igreja a hora que eles quiserem. Tá? Quem tem a carteirinha na CCB é só ancião, diácono e cooperador de jovens. Eles sim são os únicos membros da denominação. Pela razão de você não ter a carteirinha de membro, você é apenas um frequentador sem voz ativa, sem direitos. Você não terá legitimidade nenhuma perante a lei. Estão vendo? As coisas que ele falou tão erradas, são mentira. Faria sentido ele mudar de posição quando ele percebesse que o que ele falou estava errado. Ah, o que eu falei lá, tal coisa, quando eu fui ver agora, eu fui lá investigar e eu vi que não era. Então eu estou voltando à minha posição. Faria todo sentido. Seria até uma posição justa, né? Mas mudou alguma coisa? Não mudou. Então quem mudou? Se a situação é a mesma. O que aconteceu para que Carlos Reinart mudasse tão drasticamente sua posição? O que aconteceu com o senhor Carlitos? Agora tem um outro. Esse mesmo Carlos Reinart, que agora está dizendo que o crítico faz um desserviço, que ele engana as pessoas, que ele está atrapalhando a fé das pessoas. Esse mesmo Carlos Reinart disse que os críticos, que tudo que ele falou ele aprendeu conosco, nós ajudamos a abrir os olhos dele, né? Elogiando o crítico, agora ele está atacando o crítico. Elogiando, dizendo que faz um bom serviço. Eu vou colocar um áudio e eu peço que vocês ouçam. Presta atenção. A princípio, eu vou deixar. Quem sabe futuramente eu exclua. Por quê? Porque eu falei isso para o Michael. É bom que alguém veja a minha posição lá atrás e veja a minha posição hoje. E alguns vão dizer, os mais fanáticos vão dizer que eu sou um vendido, que eu passei para o outro lado. Eu não estou no lado nenhum. Eu estou no lado de Cristo, no lado da verdade. Eu estou no lado das pessoas feridas. A maioria das pessoas que procuram os vídeos da reforma são pessoas que procuram um alento para tentar amenizar o sofrimento, os traumas psicológicos que sofreram em circunstâncias da instituição. Então eu via... Peraí, então quer dizer que o crítico faz um bom serviço ajudando as pessoas que sofreram por causa da denominação. Você está ouvindo o que Carlos Reinart fala? Fala quando você não está vendo. Você está ouvindo? Olha aí. Isso, daqui a pouco a gente vai concluir esse vídeo. Eu vou concluir esse vídeo com uma pergunta e também com uma colocação. Vamos ver o restinho aqui. Ó. Os críticos como pessoas revoltadas, pessoas desviadas, como apóstata. Mas a partir do momento que eu passei a refletir tudo que eu passei na minha vida, tudo que já aconteceu comigo, e eu falo assim, não, mas essas pessoas, elas passaram, estão falando coisas que eu também vivi, porque eu também sou vítima do sistema, né? Tem alguns que fizeram vídeo me atacando, porque eu já falei, a minha vida é o seguinte, de um tempo para cá eu passei a fechar um pouco do meu particular. Então aqui Carlos Reinart está falando que o crítico faz uma coisa boa, fala de coisas que machucaram, que doeram, que inclusive ele também já passou. E aí, meu irmão? Como a gente pode confiar numa pessoa que tem uma posição tão dobre? Uma pessoa que muda de posição como o vento muda de direção. Como fica? De manhã está assim, de noite ele está assim. Ele muda de lado. Mas eu vou concluir esse vídeo, essa é a minha conclusão, com duas observações. Duas observações, eu peço que você preste atenção. Ouça isso aqui. Carlos Reinart disse que nós estamos aqui falando da vida pessoal das pessoas, atacando coisas pequenas, atacando a igreja da Congregação Cristã no Brasil, falando mal da Congregação Cristã no Brasil, por mais que lá tenha erros, lá Deus faz alguma coisa boa, por isso nós não podemos estar atacando a igreja. É um desserviço que você faz à igreja. Ele disse da Igreja Universal, de tantas outras igrejas, que apesar de terem todos os seus erros, tem coisas boas ali naquelas igrejas. Em todas tem. Isso não quer dizer nada. A gente está aqui para falar de evangelho. Mas Carlos Reinart é um hipócrita. Ele fala que a gente está aqui de sensacionalismo, atacando as outras igrejas, sendo que este homem faz tudo isso e pior. Este é o homem que gosta de colocar mulheres com popozão e nomes eróticos
nas capas dos seus vídeos. Essa daqui é uma das capas dos vídeos de Carlos Reinart, colocando uma mulher, colocando o nome bem chamativo, 2 nomes aí muito chamativos, esse que está riscado, o outro que está logo embaixo. Esse é o homem que diz que nós estamos aqui para trazer escândalo ou para ficar apontando erros de pessoas, erros individuais. O pastor que faz questão de chamar a atenção das pessoas com capa sensacionalista, colocando mulheres em posições depravadas e com palavreados chocantes para chamar a atenção das pessoas. É esse homem que critica a gente que faz um trabalho sério, falando de Jesus Cristo o tempo todo, denunciando os abusos e os erros teológicos gravíssimos da congregação cristã no Brasil. É esse homem que acha que tem alguma condição moral de nos criticar. Imagens como essa são constantemente usadas e explorada a imagem de pessoas famosas, de gente conhecida nas mídias para chamar a atenção nos seus vídeos. Né? Imagem da mulher com seios quase à mostra, né? Insinuando coisas sobre a vida pessoal das pessoas, insinuando coisa que a gente não faz no nosso canal. Ou seja, é um camarada completamente sem escrúpulo nenhum, que se utiliza de todo tipo de ferramenta para adquirir visibilidade, visualizações. Um canal praticamente em declínio. Você tem um canal aí com quase 2 milhões de inscritos e se você for ver proporcionalmente, né, chega a dar aí praticamente 1% de visualização. Ou seja, 1% dos seus inscritos estão assistindo o canal de Carlos Reinart. Carlos Reinart, com em torno de 1,5 milhão de inscritos, 2 milhões, você tem 15 mil visualizações, 30 mil visualizações, é 2%, máximo 3% da sua audiência que assiste os seus vídeos. E isso leva a gente a meditar, a pensar, será que todos esses inscritos, é só uma pergunta, Carlos Reinart, será que todos esses inscritos são inscritos de verdade? São pessoas? É muita gente para pouca visualização. Um canal com 1,5 milhão de inscritos deveria ter aí em cada vídeo, no mínimo, baixo, 100 mil visualizações, 200 mil visualizações, 300 mil e aí por diante. É só pegar a média e a base de outros canais. Mas Carlos Reinart é uma figura em declínio, em decadência, né? Os vídeos dele explorando a sensualidade do corpo feminino, chamadas sensacionalistas, imagens de famosos o tempo inteiro sendo explorado no seu canal para chamar a atenção do público e ganhar com isso visualizações. É o homem que quer criticar as pessoas que estão aqui fazendo um trabalho difícil, árduo, mas que realmente traz benefício à vida das pessoas. Falando a verdade, um canal, nem o meu, não tem sensacionalismo, tudo que a gente apresenta e mostra em títulos e na capa é aquilo que as pessoas encontram verdadeiramente dentro do vídeo, né? É uma figura praticamente em decadência. Agora, tirando essa observação que a gente fez, apontando o canal dele e o nosso canal, o trabalho dele e o nosso trabalho, que tem simplesmente é muito melhor em qualidade, em serviço prestado, né, ao povo e à sociedade, é muito superior ao canal dele, que é praticamente um canal de fofoca e especulação, explorando sensualidade feminina e com vídeos e capas chamativas. Agora, voltando à posição da observação dele entre os canais, o que nós vemos aqui é exatamente um Carlos Reinart, que disse coisas verdadeiras da congregação cristã no Brasil, que, aliás, continuam acontecendo. As mesmas coisas. Foi Carlos Reinart quem vazou a informação do cartão corporativo. As heresias, como o pecado de morte, que ainda continua em pleno vapor, continua acontecendo, como agora o último documento, o mais fresquinho de todos, saiu na congregação agora no dia 29 de novembro de 2025. Então, o que mudou? Porque na CCB, nada mudou. A única mudança que vocês viram agora, que eu acabei de provar para vocês, é a mudança de Carlos Reinart. É o comportamento ébrio e dóbrio de um homem em que eu acredito, por mim, não posso confiar.
Num homem que muda tão drasticamente a sua posição. Quem pode dizer que esse Carlos Reinart não mudará novamente? Para que direção ele vai? Não dá para saber. O que nós vemos é um duplo padrão de Carlos Reinart, que muda conforme for necessário para ele. Ele vai mudar de lado conforme for necessário e bom para ele. O que fizer bem para o bolso dele é para onde ele vai. O nome disso, no mundo que nós vivemos, no mundo secular, isso tem um nome. Isso se chama falsidade. Uma pessoa falsa, em que a gente tem que tomar muito cuidado antes de confiar. Mas é evidente e é óbvio que esse senhor vai dar conta disso no juízo final. É óbvio que ele vai dar conta disso. Porque ele não está brincando com coisa pequena. Ele está brincando com coisas celestiais. Né? Ele está se vendendo, mudando de posição. Simplesmente atacando quem está fazendo um bom serviço. Somente para tomar uma posição do lado do seu mercado. Carlos Reinart, na época da Bíblia, se ele estivesse lá, ele era mais um daqueles mercadores que Jesus expulsou do templo. É um homem usando a religião, usando a fé das pessoas, trabalhando em cima disso, explorando o máximo que pode para encher seus bolsos de dinheiro. É simplesmente isso, não tem outra explicação. Fica esse vídeo para sua meditação. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.